Muito boa noite. Agora no verão já é boa tarde no nosso horário, que o sol ainda está claro, o céu ainda está claro, o sol ainda está iluminando. Mas a hora do Ângelus, às 18 horas, é o nosso ponto de encontro. Tradicionalmente com Maria de Nazaré, e nesse momento mais oportuno que nunca, já que a notícia, a excelente notícia, é que Mãe Maria está próxima como nunca nesses últimos tempos da humanidade, com uma mãe mesmo que está junto dos filhos numa época de provas. Estamos numa época de provas na escola de Deus. E nossa mãe, vendo a nossa dificuldade, vendo as perturbações dos que se aproximam de nós, tentando nos tirar dos estudos, tentando nos tirar das tarefas, para distrações, para superficialidades, prazeres inoportunos. E essa mãe está junto de nós para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos estimular a fazermos o que é certo, para nos acarinhar e nos dizer: vocês não estão sós. Para nos acarinhar e dizer: isso também passa. A grande frase de Maria para Chico Xavier e para os necessitados ao final de sua vida. Isso também passa. Não deixemos a nossa tendência a dramatizar, a nos rebelar, a aumentar os problemas, predominar mais uma vez. Que a fé, que a certeza de que tudo que estamos passando vai passar, de que tudo que estamos vivendo é um momento terapêutico e pedagógico para nossa cura e para o nosso aprendizado, que, como os antigos sempre diziam, não há mal que sempre dure, que logo ali, em nossa caminhada no deserto, já encontraremos um oásis, e que a certeza de que encontraremos o oásis já é em si um oásis, já nos abastece, já nos nutre. Da água viva que abunda em Maria de Nazaré. Essa vivência de nutrição em nossa mamãe é estimulante, é encorajadora, nos projeta para frente e para o alto. Muito bom. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, um fantástico livro de Allan Kardec. O capítulo é o capítulo 12, que tem por título A Perfeição Moral. E hoje vamos estudar uma interessante questão. A questão do comunicador do bem, do multiplicador da luz, do pregador da verdade. Não necessariamente nos púlpitos, nos livros, para muita gente, mas o fato é que nós estamos num tempo em que a multiplicação dos meios de comunicação é gigantesca. Nós mesmos, esse nosso momento é uma prova disso.
muito divulgado, muito disponíveis estão os meios de comunicação hoje em dia. Há algumas décadas atrás eram poucas as televisões, poucos os rádios. Com o advento da internet, com a proliferação dos aparelhos, tablets, celulares, notebooks, praticamente todos nós nos tornamos fontes de comunicação, agentes de comunicação. E essa comunicação traz responsabilidades, tem armadilhas. Precisamos, mais do que nunca, refletir sobre a nossa postura nesse processo de comunicação, sobre a nossa postura junto ao processo e aos meios de comunicação. A nossa responsabilidade perante a verdade, perante a verdade e perante os outros. Será que nós temos responsabilidade sobre aquilo que nós divulgamos? Claro que sim. Será que precisamos ficar atentos perante essa responsabilidade? Claro que sim. Então, o estudo desse nosso encontro é especialmente importante nos nossos tempos. A ética da comunicação, a ética do comunicador, a ética da divulgação e da comunicação. Objeto essencial do nosso estudo. Vamos lá? Aqui Kardec fala do escritor. Ao tempo de Kardec, o grande meio de comunicação era a palavra escrita. Os jornais, as revistas, os livros. Então, trazendo a questão, atualizando a questão para os tempos de hoje, vamos falar não apenas sobre a ética do escritor, mas a ética do comunicador em geral. Já que todos nós, praticamente todos nós, nos tornamos comunicadores, portamos meios de comunicação, executamos diariamente várias vezes a prática da comunicação, compartilhando mensagens, produzindo mensagens, comentando mensagens. Nós somos comunicadores como nenhuma outra geração da Terra jamais foi. E como nossas comunicações viralizam, transbordam, multiplicam-se de uma forma muito grande, a nossa participação nessa corrente de comunicação precisa ser refletida, precisa ser estudada. Vamos lá? Questão 904. Podemos considerar culpado o comunicador que procura males e os divulga publicamente? Vejamos como é atual essa questão. A coisa que mais se faz hoje em dia é criticar alguém. Cancelamos pessoas. Opinamos sobre aspectos que não temos maiores informações. Mesmo com a evidente superficialidade de muitas e muitas informações, nos damos esse direito de compartilhar, de criticar, de opinar. Olha que perigo. Podemos considerar culpado aquele que se comunica procurando
os males da sociedade e os divulgando? A resposta é: isso depende do sentimento com que a pessoa faz essa divulgação. O senso comum fala que de boa intenção o inferno está cheio, mas é uma mentira, é um equívoco. A boa intenção determina o valor de muitas atitudes, de praticamente tudo. E aqui fica claro isso, que a prática de buscar os erros, os males e divulgar esses erros, esses males, depende do sentimento com que a pessoa faz essa divulgação. Se o objetivo do escritor continua os espíritos, se o objetivo daquele que comunica, daquele que critica, é apenas produzir escândalo, chamar atenção para si mesmo, se a pessoa se realiza para destruir, por destruir os outros, trata-se de um prazer pessoal que ele proporciona a si mesmo, apresentando situações que constituem com frequência antes um mal do que um bom exemplo. Quem faz isso, quem critica para se exaltar, para se aumentar, para produzir escândalos, para chamar atenção, é muito mais mal do que bem. Continuam os espíritos dizendo: o espírito do comunicador aprecia a divulgação escandalosa, mas ele pode ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal alheio. É um prazer mórbido, é um prazer tóxico, que precisa ser investigado, diagnosticado e curado. Sempre com a participação daquele que participa do processo de comunicação. Sempre com a observação atenta, com a autoavaliação criteriosa. Pense nisso. Questão 904A. Nesse caso, como julgar a pureza das intenções e a sinceridade daquele que comunica? A resposta é: isso, julgar a pureza das intenções e a sinceridade, isso nem sempre é útil. Se ele escreve coisas boas, aproveitem-nas. Se ele escreve coisas más, ignorem-nas. Porque isso é uma questão de consciência que apenas a eles interessa. Então nós não temos condição de avaliar as intenções e a sinceridade das pessoas. Atenhamo-nos, orientam os espíritos, a qualidade, ao conteúdo das comunicações. Se o conteúdo é bom, repassemos. Se o conteúdo é ruim, não interessa se a pessoa alega as melhores intenções. Devemos restringir, devemos não compartilhar, devemos não fortalecer aquela espécie de mensagem que nos foi passada. Questão 905. Alguns desses comunicadores publicam mensagens belíssimas, de elevado cunho moral, que auxiliam o progresso dos outros, mas das quais eles mesmos não tiram nenhum proveito.
É uma situação antiga que vulgariza a mensagem positiva, que enfraquece a mensagem positiva, que ridiculariza a mensagem positiva, porque aquele que a divulga não faz qualquer esforço em praticá-la. É o que Jesus chamava de hipócritas. Comparava a sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas por dentro cheios de podridão. Pergunta Kardec: como espíritos desencarnados, eles terão algum proveito pelo bem que essas obras produziram? Então, a pessoa colocou mensagens positivas, não praticou, não aproveitou, não fortaleceu essas mensagens com seus próprios atos, com sua própria busca em se melhorar, em melhorar as suas atitudes. E Kardec quer saber se os espíritos, como espíritos desencarnados, quando desencarnarem, se esses que pregaram algo que não praticam, terão algum proveito pelo bem que essas obras produziram. Então a resposta é: a moral sem ser vivenciada. Olha que os espíritos dizem que a moral, quando não é vivenciada através de atos, é o mesmo que a semente sem o trabalho. De que serve a semente ao homem se ele não a faz dar frutos que o alimentem? Estes homens são mais culpados, porque tinham a inteligência para compreender que eles deveriam ser os primeiros a seguir aquilo que escreviam, aquilo que publicavam. Vejam o que eles estão falando aqui. Nós todos, e eu me incluo completamente dentro disso, que nos colocamos na tarefa de propagação, de divulgação de reflexões positivas, temos uma muito maior responsabilidade por buscarmos praticar, por buscarmos realizar os valores, as ideias que nós propagamos. Se não fizermos isso, somos duplamente responsabilizados, porque tínhamos total consciência do que estávamos fazendo. Jesus deixa claro que mais será cobrado daquele que mais recebeu. Se propagamos o bem, se temos consciência do que é certo e errado e não o praticamos, estamos desqualificando o bem, estamos prestando um desserviço. Como os estelionatários espirituais, como os falsos cristos e falsos profetas, como os pastores mercenários, todo aquele que fala sobre Deus, que fala sobre o bem, que fala sobre o amor, com falsidade, com hipocrisia, está desqualificando aquilo que está pregando. E precisará ser responsabilizado e acarretará para si mesmo uma dupla responsabilidade. Então, ler de novo a resposta. A moral que não é vivenciada através de atos é o mesmo que a semente sem o trabalho. De que serve a semente ao homem se ele não a faz dar frutos que o alimentem? Esses homens são mais culpados, porque tinham a inteligência para compreender que eles deveriam ser os primeiros a seguir aquilo que escreviam, aquilo que comunicavam, aquilo que divulgavam. Assim,
por não praticarem os ensinamentos que ofereciam aos outros, renunciaram a colher os próprios frutos que plantaram. E ainda serão responsabilizados pelo mal, pelo descrédito da sua religião, da sua doutrina, do seu luminar e da luz em si e da virtude em si. Muitos são os ateus, muitos são os céticos, exatamente pela atitude ruim, pelos atos maus que são praticados por muitos dos pregadores do bem. Saibamos da nossa dupla responsabilidade. A cada vez que você, minha amiga, meu amigo, divulgar uma boa ideia, uma mensagem positiva, realize dentro de si, para si mesmo, com a sua consciência, um compromisso, um pacto, por sinceramente buscar praticar aquilo que divulga. Claro que não precisamos ser anjos para divulgar o bem. Se assim fosse, ninguém poderia divulgar o bem. Eu certamente não poderia, pela minha insuficiência. Deus não quer anjos para trabalharem na divulgação da verdade, mas quer seres de boa vontade, seres que sinceramente, honestamente, busquem fazer aquilo que pregam. Kardec estabelece claramente, reconhece um espírita por buscar ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje. A boa vontade, a busca, a boa intenção é o foco do que Deus exige de nós. A má intenção, a má vontade, essa, especialmente no campo da divulgação do bem, essa será duplamente responsabilizada. Quanto mais o que fazemos hoje, que é a prática do mal, a prática de descrédito da medicina, da ciência, de descrédito das instituições, da justiça, da democracia. Todos nós seremos responsabilizados por todo o pessimismo, por toda a informação sem fundamento, por todas as consequências das mentiras e dos falsos valores que nós divulgarmos, ou mesmo dos valores corretos que nós divulgando não fizermos qualquer movimento para tentar praticar. Que esse alerta sirva para todos nós. Para mim serve demais. O estudo de hoje será, da minha parte, objeto de muita atenção. Que seja, que comunguemos dessa mesma atenção, porque, como dissemos ao longo da nossa reflexão, constatando o óbvio, somos hoje todos comunicadores. E somos hoje, então, todos responsáveis por aquilo que divulgamos e responsáveis por buscar praticar o bem que nós divulgamos. Muito bom refletir sobre isso, muito urgente, muito oportuno. Então, muito boa noite, Andréa Santos, André Salvatore, Marco Aurélio Trindade. Na filosofia, Marco Aurélio fala que na filosofia a verdade é relativa, porque a filosofia é materialista,
é voltada para o ego, e no ego, é claro, cada um vive o seu ponto de vista. Não existem verdades, existem apenas pontos de vista. Quando transcendemos o ego, porque não somos apenas nossos preconceitos, nossos interesses, nossa nacionalidade, nossa cultura, nossa posição social que compõe esse ego, essa couraça. Nós não somos isso. Quando nós transcendemos esse falso eu, ego é eu, em busca do que nós realmente somos, nós entendemos que a verdade existe, que o bem existe, que o absoluto existe, ainda que nesse nosso estágio não possa ser apropriado, não possa ser propriedade de nenhuma doutrina, de nenhuma filosofia, de nenhuma religião e de nenhum ser como nós. Mas saber que ele existe nos estimula, nos empurra, nos motiva para essa busca. Não vamos alcançá-la nessa vida, provavelmente nem nas próximas, mas Deus, que tudo vê e tudo sente, sabe valorizar a nossa boa vontade, a nossa boa intenção. Paz na terra aos seres de boa vontade. Muito bom estarmos juntos. Deixa eu ver se tem mais pessoas aqui, acho que sim. Maria José Sobral, muito boa noite. Camila Cagliari, muito boa tarde. Eliana Laure, vibrações para Júlia, que ela receba nossas melhores energias, assim como todos aqueles que passam por cirurgias, que passam por momentos delicados nesse momento. Gugu Souza expressando sua gratidão. Mônica Silva, vibrando também para o Jai Gomes, nosso amigo do Semente de Luz, que, como ele também passa por seu momento delicado, renovamos o transbordamento, o apoio, a energia, a fé para todos aqueles que passam por momentos delicados de saúde. Força e luz para todos eles. Eliane Laure, desejando um final de semana a todos de muitas vibrações, chuva de bênçãos para todos nós. Mônica Silva lembrando de amigos encarnados e desencarnados, das vítimas dos desastres climáticos, como o da Espanha agora, que todos eles recebam a nossa força, vítimas das guerras na Ucrânia, no Oriente Médio, mas também no Sudão, no Afeganistão, na Síria, que todos esses recebam nossas vibrações, nosso estímulo à firmeza, à verdade, à prática do bem. E Mônica Silva, Nirka Jazeira, Adelaide Dias, Lúcia Galvão, Mari Pereira e Eliane Laure, nessa corrente de felicitações, de fraternidade, de saudações no bem que caracteriza esse grupo. Paz e bem para todos, sejamos todos voltados para a luz sempre, com sincera boa vontade. É tudo o que Deus quer de nós. Um abraço a todos, ótimo final de semana. Amanhã estaremos novamente aqui, dando continuidade a esses estudos. Grande abraço e até a próxima.